mais um. Aleluia. Coloca a mão direita no teu coração. Diga: Espírito Santo, me faça entender os fins dos tempos e o início de tudo, Pai. Que o Espírito do Senhor abra o meu entendimento e me faça conhecer a tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, vou dizer de novo, tá? O livro do Apocalipse não é para ninguém ficar com medo. A Bíblia diz que os últimos tempos é consolo. A Bíblia diz: consolai, os irmãos com esta palavra. Então é um consolo, é um despertar de fé. Porque hoje a pregação é tanta voltada para a matéria, né, irmãos? E a gente fica ouvindo pregações no rádio, na televisão, nas redes sociais, é só coisa material, só material. E a gente não vai levar nada, né? Não vamos levar carro, não vamos levar casa. Como diz algumas pessoas, nem a roupa que a gente vai ser enterrado vai ser a gente que vai escolher, né? Ou seja, a gente perde tanto tempo com as coisas deste mundo e esquece que nós vamos passar uma eternidade, e como vivemos aqui vai determinar a nossa eternidade. Então essa palavra é para despertar a nossa fé, para a gente saber o que vai acontecer, aquilo que eu disse outro dia. Como que eu vou morar no céu se eu não sei como que será o céu? Pastor, eu vou morar lá nos Estados Unidos, não sei a língua, não sei a cultura, não estudei nada, né? Como que você vai? Não, eu vou, simplesmente vou. Vai passar aperto lá, né? Se entrar, um tanto de avião voltando aí, né, pessoal? Então, a gente precisa conhecer onde nós vamos passar a eternidade, com quem vamos passar a eternidade, é verdade? E por isso essa série de mensagens para despertar a fé, o coração, aquele que está desviado da palavra, para voltar para Jesus. Ainda dá tempo de voltar para o Senhor. Aquele que ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, esse é o passaporte, tá? O passaporte para ir para o céu é receber a Cristo como Senhor e Salvador. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O e a é artigo definido, não tem outro. Não é a igreja que vai te salvar, não é a placa da igreja que vai mudar a tua vida, tá? Não é o pastor, não é o rabino, não é o padre. Quem salva é Jesus, sabe? O passaporte da salvação, ele é grátis, mas você precisa querer, você precisa desejar, né? Uma certa pessoa diz assim: nosso Deus não manda ninguém para o inferno. É verdade, Deus não manda ninguém para o inferno. A pessoa vai por uma escolha. A vida é feita de escolhas, e escolhas definem o nosso destino, tá? Então as tuas escolhas, pode ter certeza, você está vivendo hoje de escolhas que você fez ontem, e você vai viver o amanhã de escolhas que você está fazendo hoje. E nós temos uma eternidade que nós temos que fazer uma escolha, ou Cristo ou não, ou Jesus ou não. E tem coisas, pessoal, que não dá para adiar, tá? Não dá para a gente ficar adiando salvação. Por quê, pastor? Porque ninguém aqui pode afirmar que vai acordar amanhã. A gente tem essa esperança, essa vontade, mas nós não sabemos. E a Bíblia diz em Hebreus que depois da morte segue-se o juízo. Morreu, pessoal, não tem mais vela, não tem missa de sétimo dia, não tem pagamento para salvar. Depois que morreu é juízo, é julgamento. Então o que a gente precisa fazer para entregar a Cristo? Eu estava conversando com uma senhora e ela reclamou muito de um atendimento, e eu disse assim para ela: mas a senhora chegou 11h07, o atendimento termina às 11h, a senhora está brigando? Porque não, eu cheguei 11h07. Falei: pois é, por que a senhora está brigando com todo mundo por causa disso? A senhora chegou atrasada, e ela estava lá esperando, ninguém sabia nem que ela estava esperando. Aí ela disse assim para mim: mas são só 7 minutos. Eu falei: 5 minutos eu cheguei atrasado no aeroporto. Aí eu olhei,
Só viu o aviãozinho lá assim, ó. A moça disse assim, já decolou. Eu, Dudu, Mel e Denise tive que pagar o próximo voo e ainda tive que comer uma comida cara lá, um alimento caro lá no aeroporto. 5 minutos definem destino. 5 minutos. E aquela pessoa que estava lá na ponte, que caiu, 5 minutos o carro dela ficou ali. Se ela tivesse atrasado, adiantado um pouquinho, alguma coisa aconteceria. Segundos definem a nossa vida. Então, se você está desviado, volta para Jesus hoje. Se você ainda não entregou a tua vida para o Senhor, pastor, eu não entreguei, porque eu não quero virar crente, eu não quero mudar de religião. Não se trata de religião, se trata de nova história, de mudança de vida. O sonho de todos nós, todo mundo já falou essa frase uma vez, pelo menos uma vez na vida. Quem me dera que eu pudesse começar tudo de novo. Eu tenho uma boa notícia, você pode. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, é necessário começar tudo de novo, mas agora diferente. Por isso que haverá novo céu e nova terra, porque Deus vai fazer coisas diferentes. Deus nunca fica na mesmice. Então preste atenção, a decisão de ser salvo não é de Jesus, tá? O que ele tinha que fazer, ele já fez, até a cruz do Calvário, ele fez. Agora é a tua atitude de ir até a cruz e dizer, eu quero Jesus no meu coração, eu quero Jesus na minha vida. Não é aceitar religião, não é aceitar placa de igreja, não é trocar de igreja, porque tem muita gente que troca de igreja, mas não troca de vida, não resolve nada. Não é carteirinha de membro, não é placa de igreja, não é rabino, ou pastor, ou padre que vai te conduzir. Quem vai te conduzir é o caminho, a verdade, a vida, que é Jesus. Então, o livro de Apocalipse é um livro de fim, mas também é um livro de começos. Então é o fim de um ciclo e o começo de um novo ciclo. Agora de eternidade, não de 50 anos, 100 anos, 120 anos, quem for bem aventurado chegar a isso tudo, né? Mas agora se trata de uma eternidade. Qual que é a definição de eternidade? Eu defino eternidade assim, tem 2000 anos que Judas traiu Jesus. Eu acho interessante, nós, porque na Semana Santa todo mundo quer apedrejar o Judas, né? Mas a humanidade está vivendo pior do que Judas. Atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. Todos nós estamos na mesma condição, porque todos os dias nós pecamos, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então eu falo que tem 2000 anos que Judas está sofrendo. 2000 anos. Agora o pior é saber que vai passar mais 2000, mais 2000, mais 2000, mais 2000. O pior é ele saber que nunca vai sair desse sofrimento. Isso é a eternidade. Ao mesmo tempo, vamos falar de alguém muito legal, muito importante, que nós não adoramos, mas temos que respeitar, que é Maria, mãe de Jesus. 2000 anos que ela está na glória, e saber que nunca vai sair dessa glória. Essa é a diferença, eternidade com Deus e eternidade sem Deus. Mas vamos à pregação da palavra. Bom, o que nós aprendemos até hoje então? Vou até te dar um presente, não hoje, domingo. Você vai levar o esboço de todas as 5 séries que eu preguei até hoje. 5 séries, 5 momentos, tá? Então você vai levar, você vai chegar, lá atrás vai ter o esboço de toda a mensagem, desde o dia que eu comecei até domingo que vem. Já está pronta, tá bom? Só não vou te entregar hoje, que é para você vir domingo. Porque se eu te entregar, você não vem, né? Eu sou esperto. Aleluia. Pessoal, o que nós aprendemos? Como será o fim de todas as coisas? O que vai acontecer? Todos os sinais estão aí. Guerra, rumor de guerra, terremoto, já vimos tsunami, já vimos pragas, moléstias, já vimos
Nós não vimos a Primeira Guerra, mas sabemos que houve, né? Tem alguém aqui que viu a Primeira Guerra? Tem alguém? Não, né? Acho que em Moraci tem quantos anos? Talvez teria presenciou, né? Que minha mãe presenciou, era novinha, mas presenciou. Primeira Guerra, Segunda Guerra, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Tudo isso nós já vimos recentemente a pandemia, não é verdade? Vimos aí as trocas de moeda, nações quebrando, países divididos, né? A comunidade europeia ali, a criação do euro, né? Que é bíblico, está lá no livro de Daniel, tudo isso. Só que as pessoas leem e acham que é chifre, né? Às vezes ali animais e chifres são reis e são nações, isso é figurativo. Se a gente não acompanhar a história, a gente não entende isso direito, tá bom? Então, sinais nós vimos. Quais são os 3 últimos sinais? Rapidinho, porque senão não dá tempo de eu pregar a mensagem de hoje. Último sinal, ou os 3 últimos sinais: a figueira dando seus frutos. Quem é a figueira? Israel. Quando é que Israel começou a dar os seus frutos? Ou a figueira dar os seus frutos? 1948, se não me falha a memória, com a criação do Estado de Israel. Por quê, pastor? Porque Ezequiel disse que ele viu um vale de ossos secos, e Deus perguntou para ele o quê? Poderão esses ossos reviverem? Ok. Então, na Segunda Guerra Mundial, a pergunta era: tem como Israel ainda ser um povo? Aos olhos do homem era impossível, mas Deus usou um brasileiro que chefiava a ONU, secretário da ONU, se não me falha a memória, né? E ali, o que aconteceu? Foi criado o Estado de Israel, e a partir daquele momento, de todas as nações começaram a voltar judeus para Israel, a ponto de já terem problemas de onde não colocar tanta gente. É um dos sinais, a figueira dando os seus frutos. Segundo sinal, o Evangelho deve ser pregado a toda criatura. Por quê, pastor? Porque ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar: eu não conhecia o Evangelho, eu não sabia do Evangelho, eu não sabia quem era Jesus. Então o Evangelho, através das redes sociais, através da internet, através dos últimos tempos, está chegando em todos os lugares, tá? Até países que são fechados ao Evangelho existem, né? Você pode ler um livro chamado O Contrabandista de Deus, que são missionários que contrabandeiam, assim que fala, Bíblia, tá? Só que não dá para ter uma Bíblia. Então, como que a igreja nesses países funciona? Eu tenho uma página, o Fernando tem outra, o Caio outra, cada um tem uma página. Eu li, passo para ele, ele passa para o outro, isso é contrabando, tá? Para poder ler Bíblia, porque não pode. Como que tem culto? Culto é às escondidas, porque se for pego, né, a pessoa morre, ela paga um alto preço para isso. Então o Evangelho ser pregado a toda criatura. Qual é o terceiro e o que está mais acontecendo hoje, que é o sinal que a gente tem que estar de olho nele, tá? Porque esses outros 2 já estavam acontecendo, mas esse último é o que mais está havendo hoje: apostasia. O que é apostasia ou apostatar da fé? É abandonar a fé. Hoje estima-se que a igreja dos desviados é maior do que o número de evangélicos no Brasil, tá? Pessoas que um dia entraram na igreja, aceitaram Jesus, batizaram nas águas e hoje estão desviados da palavra do Senhor, tá? Isso é apostasia. O que é apostasia? A rejeição à palavra de Deus. Você vai pregar hoje, as pessoas estão rindo, estão zombando, né? Estão debochando, estão fazendo chacota com o nome de Deus. A gente vê muito isso no carnaval, né, irmãos? Coloca lá um Jesus que não tem nada a ver, ridiculariza. Enfim, não vou nem ficar falando aqui que é complicado, mas vocês entendem tudo o que está acontecendo, quem acompanha aí, porque agora a rede social é muito rápida. Então isso é apostasia, e a apostasia está em todo lugar, seja no catolicismo, seja no meio evangélico, seja no meio onde
onde se prega a palavra de Deus. As pessoas estão rejeitando a Deus, rejeitando tudo que se fala de Deus, do Evangelho, tá? Então isso é apostasia. Cumpriu esses 3 sinais, o que vai acontecer? Jesus vai voltar. Só que não confunda segunda vinda com arrebatamento. Arrebatar no dicionário significa tirar rápido ou arrancar com força, tá? Então o que é arrebatamento da igreja? O arrebatamento da igreja é Jesus cumprindo a promessa de que voltaria para buscar a sua igreja. Agora preste atenção, Jesus não fundou nenhuma placa de igreja. Desculpe até os católicos que estiverem aqui, nem o catolicismo foi Jesus que fundou, tá? Jesus nunca construiu uma igreja, nunca fez uma igreja e nunca deu nome a uma igreja. Jesus disse, as portas, chamou Pedro e disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não tornou Pedro papa, tá? Estou falando sobre isso porque nós vamos ter uma eleição aí para papa, né? E disse que Pedro foi o primeiro papa. Pedro não foi o primeiro papa, tá? A igreja nunca foi romana. A igreja, ela nunca foi de Roma. A igreja sempre foi de onde? Em Jerusalém. A igreja começou em Jerusalém e ela vai voltar para Jerusalém de acordo com o Apocalipse. Então não existe fundação de Jesus da igreja romana. A igreja romana, se não me falha a memória agora a data, mais ou menos 326 anos depois que Jesus tinha morrido, é que surgiu uma aliança Estado e igreja. Por quê? Porque na época de Nero, todo mundo sabe, a igreja sofreu intensa perseguição, tá? Isso aqui não é história minha, isso aí qualquer um que estudou história geral vai lembrar disso aí. Inclusive até a Melissa estava falando sobre a história de Lutero, né, que ela está estudando agora. Bom, o que acontece? A igreja, ela tinha os seus princípios, os seus dogmas, a sua direção. A igreja primitiva não tinha nada que nós estamos vendo por aí afora, tá? Não dá para eu contar toda a história geral aqui, tá, gente? É só para vocês entenderem sobre a igreja, tá? A igreja, ela nasce não com Pedro, porque pelo grego Pedro não é rocha, Pedro é pedra. Jesus disse, tu és pedra, e sobre essa rocha, quem é a rocha? Paulo vai dizer lá na frente, ele é a pedra de esquina. Todo construtor sabe que a pedra principal é a de esquina, ou seja, Jesus está dizendo, você vai apacentar as minhas ovelhas, mas a minha igreja vai estar firmada não sobre Pedro, mas sobre a rocha, que é o próprio Jesus. E aí ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quando Jesus falou isso, ele estava lá em Cesareia, se não me falha a memória também, onde tinha um buraco, uma caverna, onde se julgavam pessoas ali que eles chamavam ali de porta do inferno, tá? Onde se fazia sacrifício a deuses. Bom, então o que acontece? A igreja era muito perseguida. Lê Hebreus 11, mortos à espada, perseguidos, degolados, jogados na arena, né? Está lá até hoje o Coliseu, jogados na arena para os leões devorar, enfim, foi isso que Nero fez. E aí o que acontece? Quando viram que não davam conta de destruir a igreja, e aí que a gente tem que tomar cuidado, quando viram que não dava-se conta de destruir a igreja, porque a igreja é igual clara de neve, quanto mais bate, mais cresce, né? Então é isso que acontece. O que aconteceu ali? O Estado, na época os reis, começaram a fazer uma aliança com a igreja. Vamos fazer o seguinte, nós vamos parar de perseguir a igreja, e a igreja começa a nos apoiar, Estado e política. A partir daí que se criou, então, 300 e poucos anos depois, que foi criado então a Igreja Católica Apostólica Romana.
Mas a igreja de Jesus nunca foi chamada de igreja católica apostólica romana. Ela é chamada de quê? Seita dos nazarenos, porque Jesus era Jesus de Nazaré, ou os do caminho. Inclusive, a cruz nunca foi símbolo da igreja primitiva, sabia disso? Qual que era o símbolo da igreja primitiva? Tá, vamos perseguir cristão. Como que nós vamos descobrir, Fernando, quem que é crente, quem que não é? Quem que é cristão, quem não é? Quem é da seita dos nazarenos, quem não é? Não tinha Bíblia, não tinha uniforme, não tinha carteirinha de membro. Como que eu vou descobrir? Aí Saulo, que era perseguidor da igreja, ele orienta os seus soldados, isso segundo Flávio José, historiador da época. Ele diz o quê? Duas coisas que o cristão tem: amor, eles amam mesmo, e segundo, jamais vão negar o nome de Jesus. Eles morrem, mas não negam. Era um jeito de... E aí, como que o cristão se identificar? Como que eu vou saber que o Fernando veio lá de São Paulo, está passando por aqui, é um missionário? Como que eu vou saber que ele é um cristão? Alguém sabe? Desenhava um peixe. Desenhava-se um peixe na areia. Tá? Era o símbolo do cristão. Não era a cruz, era o símbolo do cristão. Por quê? Porque até então, cruz era maldição, não era bênção. Tá? Jesus se fez maldição por nós. Quem está me entendendo? Amém. Estão comigo? Posso continuar? Ok, então a partir daí surgiu o cristianismo, ou os cristãos, que eram assim chamados. Igreja, placa de igreja, denominações é criação do homem. Pastor, por que você falou tudo isso? Para eu chegar numa coisa só. Jesus vai levar quem tem a marca do Cordeiro, não importa em qual igreja ele está. Então não se assuste, porque tem gente que a gente acha que é salvo e não é, e tem gente que a gente acha que não é salvo e é. Cuidado com o julgamento, achar que você é melhor do que o outro, porque o outro é da igreja A, ou da igreja B, ou da igreja C, e você não concorda com aquele dogma, com aquela doutrina, com aquela uso e costume, e aí você vai achar que o outro vai para o inferno e você vai para o céu. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, estamos debaixo do mesmo aio de pecado. O que nos faz ser salvos? A graça. E o que é graça? É um favor para quem não merece. Ninguém merece ser salvo, gente. É isso que você precisa entender. Porque quando eu reconheço que eu não mereço, eu não fico julgando o outro se ele vai, se ele não vai. Tá? A base da salvação é nascer de novo. O que é nascer de novo? Receber a Cristo como Senhor e Salvador. Tá? É se batizar. Tá bom? Entenderam isso? Então tá ok. Bom, então o que Jesus vai fazer? Ele vai vir até as nuvens. Até então a gente sabe que tem pelo menos 3 céus. Jesus virá até a nuvem e a igreja vai ser arrebatada. O que é ser arrebatado? Ser tirado. Então, de tudo quanto é igreja, vai desaparecer gente. Quem é esse povo? Quem era perfeito? Não. Mas quem entregou a vida para Jesus e procurou aqui na terra andar nos seus caminhos, na sua verdade. Tá? Quem vai levar esse povo? O Espírito Santo. Porque Jesus disse: eu vou, mas deixarei com vocês quem? O Espírito Santo. E ele estará para sempre convosco. Então quem vai levar? E aí a Bíblia vai falar do noivo e do amigo do noivo. Quem veio no culto de mulheres, né, viu lá toda uma peça sobre a noiva. Quem é a noiva de Jesus? A igreja. Tá? Igreja placa? Não. Igreja salvos. Salvos porque é melhor que os outros? Não. Por causa da graça de Cristo. Esse povo salvo, o Espírito Santo, que é o amigo do noivo, porque eu falei isso aqui, né, para as irmãs, aliás, para todo mundo, que a gente faz tudo diferente, né? O importante não é a noiva, o importante é o noivo. A gente inverteu a coisa. O noivo vem cá para frente, fica esperando a noiva, né? Aí o pai dela traz ela, aí a gente encontra.
Só que antigamente era diferente. Quem chegava era o noivo. E o amigo do noivo anunciava que ele estava chegando. Parábola das 10 virgens. Tá? Eis o noivo, eis o noivo. Então qual é a função do Espírito Santo na igreja? Preparar a igreja para encontrar com Jesus, ou seja, santificar, mudar o nosso coração, mudar a nossa vida, mudar a nossa mente, nos convencer do pecado, do juízo, da justiça. Quando Jesus vier, esse Espírito Santo vai subir com a igreja, tá? Jesus subindo com a igreja, o que vai acontecer? Lá no céu uma festa, parábola das bodas. E aqui na terra vai vir o advento do anticristo, tá? Preste atenção quando tiver na Bíblia anticristo, está falando de um. Quando fala assim, e virão muitos cristos, está falando de pessoas que se dizem, né, do Senhor e não são. Nós vimos aí, tem um que ia muito no programa do Ratinho, o Henry, né? O Henry ia muito no Ratinho falando que era o Cristo. Isso acontece, sempre houve, tá? O anticristo, ele vai imitar a Deus em 3 coisas. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Tá. O diabo é imitador. Ele quer imitar Deus em tudo. Então como que ele vai tentar enganar? Com 3 pessoas: a besta, falso profeta e anticristo. Tá? Anticristo pode ser só um homem, ou pode ser todo um povo, todo um conglomerado de nações. Por quê? Porque a função do anticristo será o quê? Política, monetária, econômica. Então o anticristo ele vai se levantar no mundo para consertar o mundo. Como que vai se consertar o mundo? Primeira coisa é através da moeda única. Porque se tiver uma moeda única aqui, né, quanto está o dólar? 5,80, 5,90, mais ou menos. Se tiver uma moeda única, não vai ter esse problema de inflação lá, né? A Venezuela é mais baixo, os Estados Unidos é alto, o euro é tanto, o dólar é tanto, acaba com isso. Então qual que é a função do anticristo? Ordem monetária, ordem mundial, tá? Por isso que eu estou falando, pode ser um homem governante, como pode ser toda uma equipe mundial tipo ONU, governando. O pessoal fala muito da nova ordem mundial, né? Que governa o mundo já. Acredito sim, tá bom? Bom, essa é a função política, monetária e econômica do anticristo. Resolver o problema mundial. Função do falso profeta: poder religioso. O que tem a ver o poder religioso? Lembra que eu falei aliança, Estado com a política. Se eu resolvo o problema econômico, mas eu não resolvo o problema religioso, não tem como. Por isso que o falso profeta vai ser um líder religioso, e a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Conseguir resolver o problema lá da Palestina com Israel. Porque o relógio do mundo é ali, tá? Ali é que sai tudo que tiver de ser bom ou ruim. É ali, tá? A gente tem que ficar de olho ali. Ali é o centro da terra, vamos dizer assim, não no sentido geográfico, mas no sentido espiritual. Então o que o falso profeta vai fazer? Ele vai conseguir unificar as religiões, não é as igrejas, gente, tá? Porque, para quem não sabe, você evangélico, você é cristão, assim como o católico, ele é cristão. O que é uma religião? Islamismo, budismo, cristianismo. Então, o falso profeta ele vai unir todas as religiões, e a primeira atitude dele vai ser o quê? Resolver o problema do Oriente, vai edificar o templo, né? Vocês já viram na televisão lá os judeus? Estão lá no Muro das Lamentações, né? Lamentando. Por quê? O que eles estão lamentando?
No ano 70, o templo de Salomão, Jesus profetizou isso, né? Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada. No ano 70, o templo, Jerusalém foi invadida e o templo ruiu e ninguém sabe, né, exatamente o local dele, onde está, assim como a arca. O falso profeta vai edificar o templo e vai permitir a adoração no templo do Senhor. Não haverá sacrifício de animais, porque hoje é proibido em todo lugar. Mas a oração, o clamor, os jejuns, o cuidado com o templo vai voltar. Quando ele fizer isso, os judeus que não acreditam em Jesus, tá? Existe o judeu messiânico, que é o judeu que acredita em Jesus, e existe o judeu que não é messiânico, ortodoxo, não acredita, acha que Jesus não veio, acha que aquele Jesus não é. Por que eles não acreditam em Jesus, pastor? Porque há uma profecia que Jesus viria para ser rei, tá? Por isso que ele é da descendência de Davi, que foi o melhor rei de Israel. Então eles esperavam um rei que viesse brigar com Roma e tirar Israel de debaixo do jugo de Roma. Eles esperando alguém valente, com espada, né, fazendo um grande, rebanhando pessoas para a guerra e para livrar Israel para sempre. Como que Jesus vem? Ó, se bater no teu lado direito, oferece o esquerdo também. Eu falei: não pode ser o Messias esse aí, né? Se mandar você andar uma milha, ande duas, né? Não odeie o seu irmão, abençoe aquele que te persegue. Jesus veio perdoando, e disseram: isso aí não é o que nós esperamos. Por isso que eles não acreditam. Por que eles não acreditaram em Jesus, pastor? Fala assim: porque Deus é muito bom. Gente, Deus é bom demais. Lá no Jardim do Éden, né, o que acontece? Lá tinha duas árvores. Aliás, tinha várias. E Deus disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comereis. Não comereis. Não falou que não podia tocar nem olhar, não. Falou: não coma. Aí o que acontece? A mulher foi lá, comeu, deu para o seu marido, viram que estavam nus. O que Deus fez depois disso? Maldição para cada um e expulsou eles do Jardim do Éden. Sim ou não? Sim. Por que Deus expulsou? Porque lá tinha a árvore da vida. Se eles comessem da árvore da vida, estando em pecado, não haveria salvação. Então Deus tira eles de lá, para eles não serem tentados comer da árvore da vida, porque eles viviam porque comiam da árvore da vida. Por isso que eles tinham a eternidade. Quando eles saem de lá, Deus fecha o Jardim do Éden, não entra mais, tá? Bondade de Deus, porque se o homem come, não haveria jeito de salvação, tá? Porque o salário do pecado é a morte. Pastor, por que o senhor está falando sobre isso? O que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Tudo a ver, tá? Porque quando Deus Ele nos permite, meu Deus, eu estava seguindo o raciocínio e fugiu agora. Tá bom, vai voltar, em nome de Jesus. Mas eu estava falando do Jardim do Éden, e voltando então para a mensagem, né, porque fugiu o raciocínio agora, que é tanta coisa para a gente falar, que você acaba, né, tentando, o que eu falo, o que eu não falo, isso aqui dá para falar, não dá, acaba se perdendo. Mas acredito que até o final eu lembro o que é. Mas queridos, bom, então o anticristo, ele vai estar lá no templo, tá? E a tribulação vão ser 7 anos. Está lá no livro de Daniel, chamado de Semanas de Daniel. 7 anos, 3 anos e meio, vai haver completa paz. E vai ser muito fácil resolver o problema mundial. Por quê, pastor? Por que vai ser fácil? Por quê? Porque cada cristão que for salvo e for arrebatado, vai sobrar uma casa. Então vai resolver o problema de moradia. Cada criança que for arrebatada, vai sobrar vaga na escola e vaga nas creches. Pega meu raciocínio.
Tá? Cada um que for arrebatado vai sobrar vaga no hospital, tanto para trabalhar como para quem estiver doente. Okay? Ou seja, carro, mesma coisa, né? Comida, mesma coisa. Tá? Então o diabo vai pegar um momento que todos que desapareceram, o pessoal vai falar: que bom que desapareceu esse bando de gente que perturbava o mundo. Porque a igreja é perturbadora. A igreja, ela é, com o Espírito Santo usando a igreja, é aquele que barra as coisas que são contrárias à palavra de Deus. A igreja, na verdade, ela é a resistência espiritual para a ação do diabo. A igreja saiu, o Espírito Santo saiu, o que vai acontecer? O diabo está livre para fazer o que quiser. Tá? Então, primeira coisa, a ordem mundial, a monetária, então vai sobrar emprego, vai sobrar casa, vai consertar. No sentido do falso profeta, também, porque vai acabar as brigas entre religiões. Lá em Jerusalém vai ter paz, acabou a guerra lá dos irmãos, né? Porque são irmãos, infelizmente, dois irmãos brigando, né? Culpa lá do Abraão, né? Que foi deitar com a serva, e aí gerou uma outra nação. Então lá é uma briga de Ismael com Isaac, tá? Isso agora, né? E aí o que acontece? Bom, terminou a briga ali, paz no Oriente Médio, paz na terra. Primeiro cavalo do livro de Apocalipse, que é o cavalo branco, que muita gente acha que é Jesus e não é. Por que não é Jesus, pastor? Porque Jesus não usa arco, Jesus usa espada. E depois dele vem mais 3 cavalos. Esses 4 cavaleiros são cavaleiros que estão sobre a terra para trazer juízo. Por quê? Porque na tribulação Deus vai julgar a terra. Tá? Como que Deus vai julgar a terra? Aí a Bíblia fala que é o cálice da ira do Senhor. Porque a gente olha, Márcia, o Velho Testamento, parece que Deus é outro. O cara foi lá segurar a arca, desceu fogo, queimou ele, né? Uma cidade estava em prostituição, Deus mandou um anjo lá, desceu fogo, queimou a cidade. Ou seja, há uma série de juízos na Bíblia que hoje não existe. Por não existir, o povo está brincando com Deus, achando que Deus agora, Deus é só amorzinho, é só bondade, aceita tudo, você pode fazer o que quiser da tua vida, que não tem problema. Só que existe, na Bíblia fala que existe o cálice da ira de Deus. Vou explicar no sentido figurativo para você entender. Imagina que eu estou com muita raiva. Aí eu pego essa raiva, e ela é uma bolinha de algodão. Eu tiro ela, coloco aqui. Ela deixou de existir? Não, ela só está ali. Eu passo mais uma raiva, põe ali. Gente, é uma comparação bem simples, só para vocês entenderem. Não é que está lá na Bíblia isso não, tá? Isso não é heresia. Mas a Bíblia diz que Deus tem o cálice da sua ira. Então, tudo que o ser humano faz contra Deus, para Deus não destruir a terra, porque o salário do pecado é a morte, Deus olha para o sacrifício de Jesus na cruz, perdoa, mas Ele tem um lugar, vamos colocar que Deus tem um depósito, onde há justiça de Deus. E é difícil de falar de justiça de Deus num país que a gente não tem justiça. Aí a gente não entende. E aí o pessoal sai e dispara a falar por aí que Deus é brasileiro. Sabe o que quer dizer Deus é brasileiro? Que Deus dá jeitinho. Deus não dá jeitinho, gente. Deus é justo, tá? E quem deve vai pagar. Não tem jeito, porque Deus é justo. Só que o ser humano hoje brinca com Deus, né? Tem 2000 anos que ele falou que ia voltar. Pode tudo. Não, eu posso fazer o que quiser da minha vida, que Deus está preocupado com o meu coração. Deus não é cardiologista não, gente. Deus está preocupado com a alma, com tudo, com a tua vida. Não, Deus só olha o meu coração. Mas a tua vida reflete o que está dentro do teu coração. A tua fala, tuas vestes, teu jeito, né? O que você é. Porque tem gente que dentro da igreja é uma coisa, lá fora é outra.
né? E a gente precisa rever isso aí, porque Deus é justo. Então imagina, e a Bíblia diz que na tribulação, o que Deus vai fazer? O cálice da ira de Deus vai entornar. Quando o cálice da ira de Deus começar a entornar, o que vai vir sobre a terra? O juízo. E o que é o juízo de Deus? Meu pai já falava, vai chegar um tempo que o sol vai esquentar 7 vezes. Eu tinha 10 anos de idade quando meu pai falava isso. O sol está esquentando ou não? Né? Tremor de terra em Betim. Juízos que virão sobre a terra. Porque, irmãos, não é para pôr medo de ninguém não. Mas se vier um terremoto de verdade, coitado de nós que moramos em Betim, né? O Ailton não está aqui, trabalhou na Petrobras, né? Deixa um tanque, só um tanque daquele explodir. É um vazamento de gás. Uma vaza das flores romper. Mas Deus é muito bom, mas Deus é justo. Deus é bom, mas Deus é justo. Deus é Pai, mas Deus é justo. E a gente não sabe o que é justiça, porque nós vivemos num país que não tem justiça. Aliás, num mundo que não tem justiça. O que são os juízos de Deus? Alguém tem isso aí? Tem? Por que isso aqui pega, irmãos? Porque lá em cima tem satélite. Alguém sabe qual é o tamanho de um satélite? Só o Elon Musk, né? Assim que fala. Eu não sei inglês não, tá? Elon Musk, assim? Falei bonitinho? O cara tá cheio de satélite que é por mais. Né? Tá cheio de cápsula lá em cima. E além disso, existem meteoros que passam assim, só dá aquela olhadinha para a terra, né? Um dia eu volto. Um dia que Deus deixar, eu volto. Irmãos, a terça parte, se não me falha a memória, que tem muitos anos que eu estudei, da terra é água. Geleira está derretendo, irmãos. E para onde que vai essa água toda? Já estão falando aí que são 3 onças, não era uma, é 3. E o biólogo, isso não é coisa da minha cabeça não, o biólogo que eu acompanho, falou assim: se as outras 2 comeram carne humana, tem que achar elas, porque senão nós vamos parar agora a achar que o homem faz parte da cadeia alimentar dela. Sou eu que estou falando isso não, biólogo, gente séria. Por que o senhor está falando sobre isso, pastor? Porque o que diz o livro de Romanos? A natureza geme por causa do pecado humano, porque mudaram a ordem natural das coisas. Então o homem vai lá e arrebenta com a Amazônia. Aquecimento, efeito estufa, não estou nem aí, eu quero as usinas, as empresas, eu quero gerar. Efeito estufa, esquentou, derrete. Derreteu, o mar vai ocupar um espaço que não era dele. Isso vai acontecer na grande tribulação, porque a Bíblia diz que os poderes do céu serão abalados. Então aquele meteoro que passava longe, agora Deus vai permitir que ele entre na terra. Quantos pedaços? Não sei, né? Como que vai ser? Não sei. Mas irmãos, ninguém faz filme à toa. Assiste a Magedon. Como é que chama aquele lá que tem o cara que tem um monte de carrão, né? Motor, igual. Como é que chama esse filme? 2012. Já assistiu? Os ricos tudo com a arca deles lá para ir embora, e os pobres lá que construiu a arca igual o Titanic. Já viram? Né? Irmãos, ninguém faz filme à toa. E o pessoal faz muito filme baseado na Bíblia, porque sabe que é real o que vai acontecer. Bom, isso aí vai estar nos 7 anos da grande tribulação.
Segundo cálculos de quem estuda escatologia, não é o meu caso, eu sei o básico, porque eu estou te ensinando aqui é básico. Mas para quem estuda escatologia, segundo a Bíblia, 50% da humanidade vai morrer. 50%. Pastor, isso é impossível. Alguém sabe quantos milhares morreram na pandemia? Eu não tenho esse dado, mas alguém tem? Mas gente, foi milhares, para não dizer milhões, né? Em todo mundo, não estou falando só no Brasil. Vocês estão entendendo? Porque a Bíblia diz que vai ter o quê? Peste. Eu acredito seriamente que tem de vírus mortais em laboratórios aí, né? Nesses países esperando uma guerra, porque seria assim. Eu não acredito em arma nuclear, porque senão destruiria o mundo todo, não tem jeito, né? O que tem de país aí que tem arma nuclear não é brincadeira. Aí você está entendendo a consequência do pecado humano, né? E a natureza gemendo por causa disso, porque natureza é o que? É animal, natureza é o mundo animal, é floresta, é rio, é mar, tá? É tudo isso que está acontecendo. Mas vamos lá que o meu tempo está indo embora. Bom, 7 anos, 3 anos e meio, o que o diabo vai fazer? O anticristo? Uma aliança com Israel, uma aliança de paz. Tudo tranquilo. E aí, olha para você ver a maldade do coração. Apocalipse vai dizer que não, mesmo com todo o juízo caindo sobre a terra, sabe o que eles vão fazer? Xingar a Deus. Sabia disso? Ah, não, pastor, não é possível. Você já viu alguém reclamar quando está chovendo? Ai, mas essa chuva não para. Todo dia chove, misericórdia, está chovendo demais. Aí para de chover, fica sem chuva. O que faz? Reclama. Estava um calorão. Ainda está, né? Está reclamando do calor. Daqui a pouco vem frio. O que vão falar? Ah, mas está fazendo frio, misericórdia. Natureza humana é terrível. Por isso que a gente precisa nascer de novo. Tá? Então o que vai acontecer? Deus vai começar a mandar juízo, ao invés de haver arrependimento, porque Nínive foi assim, ela foi ameaçada. O que eles fizeram? Jejuaram, oraram, pediram perdão, aí Deus recuou. O que o ser humano vai fazer? Reclamar, murmurar, amaldiçoar, falar mal de Deus e por aí vai. Ok? Então, terminou os 3 anos e meio. O que o anticristo vai fazer? Vai entrar dentro do templo em Jerusalém e vai assentar no lugar santo, que é o lugar de Deus, onde ficava a arca, o santo dos santos. Quando ele entrar no templo e se assentar no lugar de Deus, os olhos dos judeus serão abertos. Eles vão olhar e falar assim: ninguém pode se assentar num lugar que pertence a Deus. E aí eles vão se rebelar. Quando eles se rebelarem, Satanás vai quebrar a aliança com o mundo e vai começar uma série de perseguição, onde vai vir o número da besta, 666. Não se compra, não se vende. Agora, cuidado com o número de besta, porque calcular o número de besta tem muito nome que dá, tá? Por exemplo, cabeça do chapeuzinho do Papa, que eu não sei o nome, está escrito Vigaris Files Dei, calculando dá 666. Mas também Adolf Hitler, calculando, dava 666. Então não fique preso a um número, porque isso aí pode ser um código, pode ser um chip, né? Nós estamos vendo aí a inteligência artificial, já falei sobre isso. Estão criando aí uma boneca aí, que a boneca é uma mulher igualzinha, mesma coisa, seios, vagina, ânus, corpo, e olha, já está cheio de homem apaixonado, tá? E já tem gente até brincando com isso. Não vai falar na minha cabeça, não vai me proibir de sair, mudando a ordem natural das coisas, e vão comprar, tá? No lugar de trabalho. Pessoal, outra coisa, demônio precisa de um corpo, a terça parte de anjo precisa de um corpo. Se não assistiu, assista Eu, Robô.
Está vendo como que a gente tem que ir? Não é só ler, você tem que acompanhar os acontecimentos do dia a dia. Né? O Will Smith mesmo tem um outro filme que é uma peste, né? Que acontece no mundo. E ele fica lá tentando descobrir A lenda. Oi? A lenda. A lenda. Só para vocês entenderem os filmes. Agora, se você quiser entender sobre as últimas coisas politicamente, assista a série Lista Negra. Você vai saber exatamente o que acontece no mundo. Exatamente aquilo. Tá? Aí a gente vai parar de brigar porque eu sou Lula, porque eu sou Bolsonaro, porque eu sou Tancredo Neves. A gente para com isso, porque aí a gente vai entender o que está acontecendo no mundo. Assista a Lista Negra. É longa, mas não vicia não. Tá bom? Bom, o anticristo rompeu, perseguição, não compra, não vende. Vai no supermercado, é tipo o CPF, tipo um código. Eu falei da boneca porque provavelmente, de acordo com a inteligência artificial, vai ter que ter um chip mesmo. Porque, irmãos, marido que não confia na esposa está mais ou menos enrolado, tá? Porque qualquer pessoa que domina lá inteligência artificial quiser, põe o pastor beijando uma outra mulher e vai parecer que é. E até a esposa para olhar e falar assim, é você mesmo. Se não tiver confiança no casamento, vai ter problema, é muita coisa que vai acontecer, tá? A pessoa quiser destruir a vida de alguém, a inteligência artificial vai vir ótima para o mundo, mas vai ser um carrasco de muitos também. Então cuidado com o que você acredita, porque vai ser pior do que esqueci a palavra agora, né? Que está se usando muito, mano. Fake news. Bom, tá, o diabo. Tá, outra coisa importante. Ninguém é obrigado a aceitar Jesus como Salvador. Sim ou não? Sim. Então, a marca da besta não será engano. Tá? Então não fica pensando assim, eu acordei, no outro dia já tinha colocado minha mão porque falaram comigo que era uma outra coisa, eu achei que era e fui enganado. Não vai ser assim. É a opção da pessoa. Tá? Então a pessoa ela vai optar. Você é cristão sordo, vai morrer. Não vai existir, de acordo com a palavra, não vai existir direitos humanos. Então, não fica pensando assim, não, se eu não subir com Jesus, nada vai acontecer, porque vai ter gente com o celular filmando. Irmãos, o domínio da terra vai estar nas mãos de Satanás. Ele vai fazer o que ele quer com seus anjos e demônios. É uma terça parte de anjos, que eu não sei quantos milhares são, que vão estar encorpados em pessoas ou em máquinas. Então não vai ter esse negócio de eu vou apelar para lá, vou apelar para cá, não vai ter isso. Vai ser igual na época antiga. É de Jesus, morre ou é torturado. Quer aceitar a marca da besta? Você vai ter todos os direitos legais. Entendido isso? Ótimo. Pastor, e aí? Ninguém vai viver? Vai, 50% mais ou menos vai estar vivo. Terminando isso, o que vai acontecer? Jesus vai voltar. Agora não é arrebatamento, agora é o quê? Segunda vinda de Cristo. Qual foi a primeira? Quando ele veio como homem, nasceu na manjedoura. Tem gente até hoje achando que ele é o menino Jesus, né? Faz lá aquele negocinho bonitinho lá, com ele deitadinho, tanto de cavalinho e tal. Jesus não é isso mais não, gente. A Bíblia diz que agora ele virá montado num cavalo branco, com espada desembainhada, vestes salpicadas de sangue, se referindo, claro, à morte dele na cruz, e ele virá agora para ser rei, não para ser julgado e condenado de novo. Agora ele virá, né? A Bíblia, a gente cantava, Márcia, né, Márcia, Tereza, a gente cantava, assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então Jesus vai voltar agora, e agora ele vem na terra.
Tá? Agora ele vai descer à terra. A Bíblia diz que quando ele descer na terra, o poder vai ser tão grande que o Monte Sião vai se dividir ao meio, tá? Vai partir por causa do poder de Jesus. Bom, Jesus vindo à terra, quem virá com ele? Os seus anjos. Quem mais virá com ele? Todos aqueles que foram salvos e que foram arrebatados vão voltar com ele, porque aí vai começar na terra um trabalho chamado milênio. Milênio significa 1000 anos. Vamos lá para o texto? Cadê? Vamos lá. Daqui 10 minutos mais ou menos eu devo terminar o curso, tá bom? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão. Quem é o dragão? Satanás, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou ele por 1000 anos. Quantos anos? 1000 anos. E lançou ele no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. Parou aí, segura para mim. Quem é o anjo que vai descer do céu? Provavelmente Miguel, que é o anjo mais hierarquia. Deus trabalha com hierarquia, tá? Então, anjo Miguel, o arcanjo. Bom, querubim, né? Bom, aí o que acontece? Jesus desceu na terra e vai prender o diabo por 1000 anos, tá? Só que número na Bíblia costuma ser figurativo. Pode ser 1000 anos humano, mas pode ser na linguagem de Deus, então a gente não sabe, tá? Porque 1000 anos, o número para Deus, Deus fez estações, Deus fez número, Deus fez mês, semana, dia, por causa do homem. Deus não é limitado a isso, Ele é o princípio e Ele é o fim. Deus não é limitado, tá? Bom, quando o diabo for preso, o que vai acontecer na terra? Uma restauração, que está lá no livro de Isaías, que diz o seguinte: que uma criancinha, aí ela vai poder brincar com a onça, e a onça não vai comer ela não, porque o reino de Jesus será um reino de paz, um reino de justiça. Então não vai haver esse problema, vai ser igual era no Jardim do Éden, tá? É como se a gente estivesse voltando ao Jardim do Éden. Quem subiu com Cristo agora já tem um corpo glorificado, mas quem ficou na terra vai ter um corpo terreno, não será transformado. Então o que vai ter aqui na terra? A Bíblia diz que as armas de guerra serão transformadas em enxadões, em coisas que produzem. Aí, irmãos, quem não gosta de trabalhar está mais ou menos enrolado, né? O preguiçoso está feito, porque 1000 anos aqui na terra vai ser anos de trabalho, tá? E Jesus vai restaurar a terra, consertar a terra, vai reinar, vai julgar as nações. Os santos que foram arrebatados e voltaram com ele vão participar desse julgamento, né, desse controle terreno, tá? Reis, nações estarão debaixo da orientação do governo de Cristo, porque se os judeus esperavam Jesus que era rei, agora sim, agora está vindo Jesus que virá o quê? Reinar, só que com poder e grande glória, porque agora não é o menino Jesus, agora é o próprio Filho de Deus que vai estar reinando sobre a terra, tá? O diabo vai ser o quê? Preso, tá? Então o diabo vai estar preso. Então preste atenção, porque eu já vi muito crente expulsar demônio, pastor, obreiro expulsar demônio e dizer: demônio, eu estou te destruindo, eu vou destruir esse demônio. Não se destrói demônio, porque demônio é anjo, é espírito. Não se destrói espírito, tá? Você destrói as obras dele, não ele. E olha, até anjo precisou de ajuda para disputar o corpo de Moisés, precisou de buscar ajuda.
Que dirá nós, meros mortais, né? Então, espírito não se destrói, tá? Aprenda isso. Se algum dia manifestar demônio, não destrói o demônio, não, que ele é indestrutível. Por isso que a Bíblia diz que Jesus veio para quê? Destruir as obras do diabo. Entenderam isso? Jesus veio, vai reinar por 1000 anos. Nesses 1000 anos, vai ter paz na terra, vai ter justiça, tá? Vai ter alimentação, vai ter gente ainda que ficou aqui, 50% está vivo, vai estar aqui, vai casar, vai ter filhos, a vida na terra continua. Jesus vai ser o bom pastor, ensinando desde Jerusalém, tá? Ensinando todas as nações, abençoando, cura, milagre, vai ter tudo de bom na terra, porque o diabo está preso. Terminando os 1000 anos, aí vamos lá, continuando o texto, e depois disso, importa que seja solto por um pouco de tempo. Então o que vai acontecer? Depois de 1000 anos o diabo vai ser solto de novo. Aí os irmãos olham assim, misericórdia, vai começar tudo de novo. Estava tão bom, né? Tá, por que ele vai ser solto? Lembra que eu falei que 50% das nações vão estar vivos, mais ou menos? Isso é cálculo que não está na Bíblia, tá, pessoal? É cálculo de estudiosos de escatologia, tá? Esses 50% precisam o quê? Ir até Jesus, não por obrigação, mas porque querem amar. E aí vocês acreditam que quando o diabo for solto, ele ainda vai conseguir gente para ficar do lado dele? Mesmo depois de 1000 anos Jesus governando na terra, tem gente balançando a cabeça, pastor, não é possível. O coração do homem, o trem danado, como diz o ditado, é o coração do ser humano, viu? Pastor, danado é do diabo, é o coração do homem, se não for de Deus é do diabo. Só que isso aqui eu vou falar semana que vem, porque eu vou falar sobre essa soltura, sobre o que é inferno, porque inferno na Bíblia é grego, é Geena e é Hades, e há uma diferença entre inferno, Geena e inferno Hades, tá? Vou falar sobre o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém que desce dos céus. Então eu vou falar sobre o julgamento, tá? Quem vai ser julgado? A Bíblia diz: abriram-se os livros. Então não é só um livro. Quais livros foram abertos? Vira o teu irmão e fala assim: tem domingo que vem. Vamos ficar de pé? Dá uma linda salva de palmas.